Sim, sim. Dentro da casa tinha um quarto, chamado quarto dos varões. Tinha os homens que eram os casados, eles ficavam juntamente com as suas esposas. E os solteiros ficavam nesse quarto, né, que era o quarto dos varões. E eu já presenciei a Flor com um de seus filhos na cama, sendo agraciada, o filho passando a mão nela de forma bem esquisita. Eu confesso que quando eu vi pela primeira vez, inclusive, eu fiquei, bom, isso não é um comportamento de uma mulher que cuida de filhos, que se diz pastora, que tem uma responsabilidade sobre crianças e ter essa postura. Então, quando eu vi com os meus próprios olhos, eu falei, pô, tem alguma coisa errada. O filho lá com um shortinho bem curto, praticamente sem cueca, e ela nessa postura de submissão ao carinho ali. Custava não acreditar, mas eu via. Eu não dormi, inclusive, nesse quarto porque eu era excluso desse grupo, desses garotos. Mas eu ia lá, eu tinha acesso a esse quarto e eu via. Eu não queria acreditar que existia tal espaço, né? A casa era muito grande e eu escutava muito falar desse lugar, desse ambiente, né? Você acha que eles viram essa questão de adoção, de tirar crianças do tráfico, das favelas, como uma fonte de renda, já que eles recebiam uma verba por cada criança? Eu, particularmente, depois que eu entrei na casa, eu sempre vi e comecei a observar a coisa como comércio. Usar, né, a instituição para ganhar dinheiro. Era por dinheiro, era para conseguir status, existiam pessoas que doavam, tinha empresário, e aí também tinha o lado da igreja, né? Uma instituição que cuida de filhos, que tem uma igreja e tem um ministério, né? Então, assim, eu acho que tinha esse interesse. Como que era a sua relação com o Anderson e com a Flor? Bom, a minha relação com o Anderson e com a Flor, uma na igreja era uma coisa, era uma coisa ministerial, de ovelha para pastor. E logo depois que eu entrei na casa, então, a gente se aproximou mais entre parentes. Eu não andava direto com eles, mas estive muito próximo quando ele estava em casa, ela estava em casa, mas porque eu era chamado filho mais afastado deles, não tão junto quanto não era que eles tinham chegado. As únicas pessoas que entravam no quarto da Flor deles eram o pastor Anderson, a Flor e os filhos mais chegados, e as filhas. Somente. Você não poder ter acesso ao quarto de uma pessoa que você tem como mãe, mesmo que seja mãe adotiva, é bem complicado. A gente precisava manter aquela imagem perfeita do casal margarina. E não era isso. Na igreja era uma coisa, em casa era outra. E agora me vem a lembrança do Anderson querer agredir seus filhos biológicos nessa discussão, porque ele era agressivo. E todo mundo sabia que ele era agressivo. Eu vi várias vezes. Então, eu vi várias vezes o Anderson, por exemplo, gritando, xingando. Isso não é um comportamento de um pastor. E na igreja era outra coisa, porque ele precisava manter aquela relação bem tranquila de pastor e missionário e de marido e mulher. O que mais acontecia dentro da casa era a grande diferença entre os filhos mais próximos da Flor e aqueles que ela dizia ser filho e na verdade estavam longe, ficavam excluídos, e esse tratamento diferenciado entre os mais chegados e os não mais chegados. E até filhos que saíram de lá posteriormente por esse motivo, pela exclusão, pela grande mentira que ela pregava e vendia essa imagem para ganhar dinheiro e para divulgar o ministério dela. Digo mais, um dos filhos que era pastor da igreja deles espancava a mulher. Então, assim, espancavam, eles ocultavam, abafavam o caso, mas na igreja muitos fiéis sabiam que o pastor Carlos agredia a mulher dele. Ela queria, porque a Flor deles, ela é uma mulher midiática. O foco dela era a mídia. O foco dela era virar cantora, aproveitar a igreja, aproveitar o fato dela ser mãe de 55 filhos e tal. Então ela usou tudo isso para vender uma imagem de uma mulher que adotou 55 filhos, para poder ganhar dinheiro, para poder chegar ao estrelado que ela tanto quis. Qual era o propósito deles nessa história macabra toda? O propósito era chegar ao poder, ter a igreja grande como chegou, mas tudo por dinheiro, tudo por ganância, tudo pelo poder. Esse era o único propósito. Tanto na igreja, eles dizendo-se querer ganhar almas, quanto em casa
nome da instituição para ganhar dinheiro. Esse era o propósito e mais nada. Ela está usando os filhos para ela não ir presa, mas vai chegar uma hora que ela vai ser presa pela investigação e a justiça vai condenar ela, ou ela vai ser presa porque a justiça está trabalhando e os próprios filhos, da parte dos filhos, se afastaram e acreditam que ela está envolvida nisso.